A Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Queridos e minhas queridas ouvintes de todo o país, onde o sinal da Rede Imaculada consegue chegar, e você pode pegar em qualquer parte do país pela www.redeimaculada.org.br. A todos vocês, meus queridos, um grande abraço. Também os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela Rádio Cultura de Paracuru, AM 1150 em Paracuru, Ceará. Os nossos queridos ouvintes e as nossas queridas ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Educadora de São João do Ivaí, AM 1180, lá no Pará, no Paraná, sul do nosso país. Também os nossos queridos ouvintes da Rede Ressurreição, AM 1460, Sobral, Ceará. A todos os nossos queridos aqui de Taguatinga, Brasília, cidades do entorno, cidades satélites, ouvintes de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, onde mais consegue chegar o sinal da Rede Imaculada, 94.5 FM. Estamos chegando mais uma vez na sua casa para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Fazemos isto com todo amor e porque amamos vocês. Deus tem nos abençoado e nós queremos abençoar vocês com o estudo da Palavra dEle. Nossa tarefa hoje é estudar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na cidade de Corinto, uma cidade marítima, uma cidade à beira-mar que abrigava vários portos e por causa disto tinha um fluxo muito grande de pessoas de outras cidades, de outros estados, de outras nações que circulavam por Corinto, por ser ela uma cidade portuária. Então, nós vamos pensando assim, tendo uma visão de cima para baixo, uma visão geral, para melhor entender o que o apóstolo Paulo estava escrevendo, qual era a orientação dele para esta região tão diferente das demais regiões. Vamos então clamar a Deus todas as bênçãos, a paz, a segurança, a sabedoria, a firmeza, a fé, sobre mim, sobre cada um de vocês, para caminharmos nessa tarde dentro da Palavra de Deus, em específico, dentro da carta de Paulo aos Coríntios. Também clamo a Deus que nos abençoe com saúde a todos aqueles que estão com enfermidades, com dificuldades. Também clamamos as bênçãos de Deus sobre os que estão alegres, felizes, retumbantes, comemorando, vencedores, vitoriosos, aí com a namorada, com a esposa, com o marido, com os filhos, quem sabe até com a sogra. Sogra é coisa boa, tem gente que não gosta, mas é coisa boa, não? Então, a todos nós, Deus estenda a mão e nos abençoe com todas as bênçãos que Ele tem para nós, tanto na parte material, psicológica, emocional, no corpo, na alma, no espírito, nos fortaleça nele, na força do poder dele, para continuar caminhando, vivendo a vida plena, para a glória dele e para a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta evangelística, porque ela fala das boas novas do Senhor Jesus. É uma carta doutrinária, porque ela estabelece normas e regras para a igreja em Corinto e em qualquer parte do mundo. Também é uma carta orientadora. Ela dá orientação tanto para a vida da igreja, quanto para a vida da família, também para a vida individual, a vida pessoal de cada um. É uma carta riquíssima, cheia de detalhes, cheia de coisas bem específicas, uma carta que nos ajuda muitíssimo a entender a vida cristã, como ela deve ser conduzida. Então Deus nos abençoe, nos ajude a entender tudo isso. O que é que nós temos aqui? Logo de início, nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo uma oração poderosa, que todos nós podemos
orar assim e pedir a Deus semelhantemente ao que pede o apóstolo Paulo. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Está no capítulo 1, verso 10. Qual o objetivo desse escrito de Paulo? O objetivo é doutrinar a igreja de Corinto, ensinando, discipulando e disciplinando os membros da igreja. O alvo: revelar a graça de Deus e a sua justiça, orientando os convertidos, recém-cristãos, a se conduzirem na vida cristã. Como é a vida cristã, que é muito diferente da vida mundana, da vida segundo o pensamento humano, a vida profana. E olha que aquela cidade era uma cidade bem profana, bem promíscua, cheia de todos os tipos de armadilhas. Os fatos relatados são a confusão doutrinária que gerava partidarismo. Eles confundiam as coisas, os ensinamentos, e cada um pendia para um lado. Também fala das divisões na igreja. A igreja estava dividida em grupos. Fala das perversões e luxúrias, pobreza espiritual, o desvio de caráter e o comportamento mundano dentro da igreja. É bom lembrar que o Senhor Jesus veio, sofreu, ensinou, morreu, ressuscitou para gerar o poder e dar a nós o poder de viver uma vida diferente. Ele já fez tudo para nos tirar da vida mundana, segundo o mundo, segundo o pensamento humano, nos tirar das trevas da nossa própria ignorância, nos tirar do domínio do inimigo, domínio de Satanás, nos tirar do lodaçal perdido que nós vivíamos atolados, trazendo para o seu reino, para a sua luz, para a sua paz, para a sua sabedoria, a sua firmeza. Ele fez isto nos resgatando do mundo. Às vezes nós ficamos com um olho no mundo, outro olho na igreja. E aí nós ficamos com um pé lá e outro cá. Momentos nós vivemos uma vida mundana, outros momentos nós vivemos uma vida santa, cristã, segundo a vontade de Cristo. Ele nos convidou para sermos cristãos. Ele não mandou, ele não determinou, ele não obrigou. É uma opção nossa. Sofrendo no mundo, olhar para Cristo, assumi-lo como nosso Senhor e Salvador, nosso líder, dono das nossas vidas. Olharmos e aceitarmos. E, ao aceitarmos, concordar com ele e seguir a orientação que ele nos dá. Isto, então, é denominado de vida cristã, vida segundo Jesus Cristo. Então, o esforço do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios é mostrar: uma coisa é a vida no mundo, chamada vida profana ou mundana. Outra coisa é a vida na igreja, chamada vida cristã, segundo a vontade de Cristo. Então, essa mistura de vida cristã, vida mundana, vida na igreja, vida no mundo, chamou a atenção do apóstolo Paulo. E ele escreveu, então, esta carta. Como Paulo ordenou o seu escrito? Qual a divisão desse escrito, segundo podemos denotar nesta carta? Nem vamos discutir a autoria, porque quase que 100% no mundo inteiro reconhece que esta carta é do apóstolo Paulo. Foi ele quem escreveu. E ele declara no final que ele assina de próprio punho. Não foi só ditada para alguém escrever, mas ele assina dando o seu selo de garantia. Nem vamos discutir isso. Como Paulo ordena o seu escrito? Ele faz isto em 5 etapas. Primeiro ele faz uma introdução bonita, onde ele mostra que ele é Paulo, ele é servo de Deus, chamado por Jesus Cristo, nomeado como último apóstolo por Jesus Cristo,
E ele mesmo declara que ele é um apóstolo assim nascido fora de tempo. O Senhor Jesus já tinha formado o seu grupo de apóstolos, mas por graça e misericórdia olhou para ele, o chamou e o qualificou como seu apóstolo também. Por isso ele é chamado de apóstolo Paulo, que veio depois dos outros. Talvez algum tempo, um ano mais, ou quem sabe, 10 anos depois, ele foi chamado por Jesus Cristo e qualificado como apóstolo, e assim aceito entre os apóstolos, como apóstolo também. Parece-me que isso aconteceu logo em seguida, na ida dele para Damasco. Ele encontrou com Jesus Cristo, foi o seu primeiro encontro com Jesus Cristo, e ali tem uma frase de Jesus Cristo, diz assim: você vai aprender o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Então ali estaria nomeado Paulo como seu apóstolo. Ele já estava ali com a chamada de Jesus Cristo, a convocação do Senhor Jesus para que ele servisse como servo, aquele que não faz sofrer, mas que sofre pelo nome do Senhor Jesus. Então ele faz esta separação, uma introdução, levantamento das falhas doutrinárias, apresentando as correções. Ele mostra para a igreja quais são as falhas doutrinárias que a igreja está cometendo. E ele apresenta solução para cada uma delas. Ele ensina como se deve viver a vida cristã e a vida na igreja. Resposta doutrinária sobre casamento, liberdade cristã, festa profana, conduta cristã, ceia do Senhor, os dons espirituais, o amor, o uso correto dos dons espirituais. Também ele faz um destaque, doutrina sobre a ressurreição do corpo, corpo carnal e corpo espiritual. Está aí uma coisa nova que só agora é tratado pelo apóstolo Paulo. E ele faz isto em outras cartas, nos dando profundidade de pensamento, de percepção, de aprendizagem sobre a ressurreição. E ele termina com uma conclusão, levantando ofertas com a igreja, numa demonstração de solidariedade e voluntariedade. Cada um coloca de si a parte do que tem, do que pode, conforme o seu coração, e traga para a igreja a sua oferta, para ajudar os nossos irmãos que estão em dificuldades em Jerusalém. Então ele faz esse levantamento de oferta. Ele apresenta também para a igreja um plano de viagem missionária. Ele faz as últimas exortações, orientação e dá a bênção apostólica. Assim, então, ele elabora o seu escrito, dividido assim para melhor entendimento nosso. Uma forma didática do apóstolo Paulo. E Paulo é excelente em didática. Quais são os destaques apresentados pelo autor? Primeiro, ele se identifica. Ele identifica Jesus Cristo. Ele identifica Deus. E ele mostra o Senhor Jesus como a autoridade máxima da igreja primitiva. Depois, ele destaca o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dirigente da igreja, é o condutor da igreja. É com poder que ele capacita a igreja, treina a igreja e conduz a igreja para a realização da obra do Senhor Jesus, que é a obra do Pai, o nosso Deus. Ele destaca também a ação do Espírito Santo na vida dos judeus e gentios, mostrando que o Evangelho é universal e que a ação de Deus é universal, porque o Espírito Santo está agindo primeiro com os judeus, depois com os romanos e, por último, com os gregos, com os gentios de toda a parte do mundo. Ele demonstra a liberdade espiritual que nós gozamos em Cristo Jesus e ressalta que não devemos usar essa liberdade para a libertinagem. Somos salvos e livres, mas para fazer a obra do Senhor. Ele também destaca a salvação e a condenação. Quem escolher a condenação ficará na condenação, condenado por si próprio. Quem escolher a salvação vai ficar com a salvação oferecida por Jesus Cristo. Ele demonstra claramente a universalidade do Evangelho. Ele orienta e ensina sobre a prática da ceia do Senhor e também
comportamentos. Ele dá várias linhas de atuações na vida cristã, corretamente, eticamente, linha de comportamento, tanto na vida familiar, na vida eclesiástica na igreja, na vida do mundo lá fora, no comércio, na atividade profissional, também na vida pública. Ele dá uma excelente lição aí de comportamento na vida pública. A vida cristã e as responsabilidades pessoais. Ele faz uma demonstração disto. Onde estão as nossas oportunidades e responsabilidades? Onde devemos participar e participar definitivamente e positivamente. Ele destaca a ressurreição do corpo espiritual e também as transformações, as mudanças no corpo material para aqueles que estiverem vivos na volta do Senhor Jesus. Ele faz a sua saudação final e recomendações. Paulo completa então a sua obra assim. São os destaques, são as divisões, os objetivos. Podemos ouvir uma música para logo em seguida começarmos as lições do texto? Meu companheiro, vamos botar uma música para refrescar o cérebro.
Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Sim, meus companheiros, voltamos aqui à carta aos Coríntios. Vamos pensar agora sobre as verdades e as lições que nós podemos tirar desta carta. Já sabemos a sua linha geral, já sabemos os seus objetivos, então vamos observar as lições. O apóstolo Paulo começa no capítulo 1 falando do seu chamamento e da sua qualificação para, com autoridade e sabedoria divina, orientar a igreja e dizer à igreja qual deve ser o seu comportamento. Ele mostra, logo no capítulo 1, o quanto a igreja está falhando, distante do que era a vontade de Deus. Era uma igreja que tinha pouca assistência dos apóstolos. O apóstolo Paulo fez uma viagem. Nesta viagem ele trabalhou e orientou e organizou a igreja, e agora ele está voltando à igreja para ajudá-la na orientação da vida cristã. Então ele vê uma porção de comportamentos errados na igreja. Isso nós podemos ver hoje nas nossas igrejas. Comportamentos bem distantes do que é o plano de Deus, do que é a vontade de Deus, do que a palavra de Deus nos orienta para fazer. Isto é muito bom, o momento é oportuno para que você observe o que a palavra de Deus nos ensina na carta de Paulo aos Coríntios, para nos orientarmos na nossa vida cristã correta e adequada, de maneira que glorifique a Deus e seja nossa alegria de viver. Paulo reclama pela comunhão na igreja. Ele vê uma igreja dividida, que um grupo se orientava por um apóstolo, por outro, outro por outro, outro por outro, e assim ele reclama. E ele mostra: se você gosta mais de Pedro, Tiago, João, Apolo ou qualquer outro, ou mais de Paulo, é melhor que você pense que nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo morreu por vocês. Quem morreu por vocês foi Jesus Cristo. Então seja um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus e observe o que ele falou. Deixe esse partidarismo, um grupo de Paulo, um grupo de Silas, um grupo de cada apóstolo. A igreja é una porque o Senhor é um, é o Senhor Jesus. Ele então inicia chamando a atenção para estas falhas. Também ele fala, logo no capítulo 3, a dissensão, a falta de espiritualidade. Ele reclama quando eles se reúnem, cada um quer demonstrar maior poder econômico. Então ele repreende que as coisas espirituais não se misturem, não se confundem com as coisas materiais. Nós podemos ter toda a riqueza do mundo porque ela pertence a Deus e Deus pode nos dar. Se Ele não der, então nós roubamos dele, porque pertence a Ele. É preciso que seja dado por Ele. Para ser bênção, todas as riquezas devem ser dadas por Deus. Nós devemos buscar nele e dele essas riquezas. Então o apóstolo Paulo está mostrando logo de início que eles estavam muito entusiasmados com o poder econômico, e neste poder econômico, exibindo a economia, esquecendo de exibir o espírito forte em Deus, o espírito adequado, o espírito correto. Eles estavam ainda agarrados lá no mundo. E ele reclama no capítulo 3 que ele agora tem que escrever uma carta para estes irmãos em Corinto, falando como se fossem carnais, porque eles são crianças espirituais. Ele reclama que gostaria muito de mandar comida sólida, espiritual, mas ainda tem que mandar leite materno para um grupo que nada cresceu na vida cristã, na vida espiritual. Então, quando cada pessoa pensa e sente de acordo com a sua vontade, acontecem as divisões. E isso é muito comum nas nossas igrejas hoje, divisões. Eu não sei quantas denominações existem no Brasil, mas eu calculo, porque isso há 20 anos atrás já tinha mais de 180. Então hoje nós temos perto aí de umas 300 denominações no nosso país.
O que é isto? Se a igreja é do Senhor Jesus, por que tanta divisão, senão bem explicado pelo interesse particular e pela cabecinha de cada um de querer fazer do seu próprio jeito? Não estou aqui condenando nenhuma denominação, não estou acusando nenhuma, mas estou alegando um fato que o apóstolo Paulo pegou no primeiro século da vida cristã. No primeiro século. Ele ainda não tinha chegado no final do primeiro século e já tinha todos esses problemas. A vida cristã já estava complicada pela pobreza espiritual e pela ganância da matéria. Paulo apontou o mundanismo na igreja, orientou os cristãos e corrigiu os errados. A pessoa cristã concorda com Cristo e discorda do mundo. Viver a vida mundana na igreja é perigoso, muito perigoso, porque não agrada nem ao mundo e nem à igreja. Paulo ensina o perfeito relacionamento com Deus, consigo próprio, com o próximo, com a igreja e com o mundo. O templo é local de adoração a Deus e crescimento espiritual. Vamos fazer uma ligeira separação aqui. Às vezes nós perguntamos assim, onde é a igreja fulano de tal? A pessoa dá o endereço, você chega lá, na verdade é o templo, né? Você perguntou errado e a pessoa respondeu errado e você acertou, porque pergunta errada, resposta errada, dá no mesmo lugar. Então, nós temos o local é templo. E nós temos o grupo formado que se reúne ali, isto é a igreja. Então, nós precisamos de um grupo santificado pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, chamada igreja. Isto é igreja. Mas esta igreja precisa de um local. Esse local é templo. Tanto é santo a igreja, como deve ser santo o templo. O templo é um lugar santo, ou seja, separado, ofertado e consagrado a Deus. Isto é santidade. Aquilo que nós separamos e ofertamos a Deus, consagramos a Ele, e consagrar significa, isto é para uso exclusivo de Deus. É para o povo cultuar a Deus, é para glorificar a Deus, é para aprender de Deus, é para a edificação da igreja. Então esse local é um local separado, santo. Paulo está dizendo que tanto a igreja quanto o templo precisam ter o tratamento adequado. Às vezes é fácil você perceber dentro do templo uma igreja discutindo o que nada tem a ver com Deus. Eu já percebi alguém combinando pagamento dentro da igreja, enquanto está celebrando a Deus, cultuando a Deus, cantando, glorificando, lendo a palavra de Deus, tem gente combinando, assim, olha, não dá para acertar a próxima semana, mas você podia me esperar para a próxima semana, aí eu vou poder te pagar. Não, tá tudo bem, não tem problema, eu vou esperar. Então nós estamos vendo ali uma negociação. Esse tipo de negociação está fora do lugar e fora de tempo. Isso fere tanto a igreja quanto o templo. E o apóstolo Paulo estava dizendo que naquela igreja e naquele templo, lá em Coríntios, a coisa corria frouxa. Era muito perigo para a igreja e para o templo. E é muito esquisito nós olharmos hoje as 7 igrejas do Apocalipse, que todas elas acabaram e os seus templos foram destruídos. Nada permaneceu. Olha que coisa mais triste. E olha que foram igrejas que receberam uma carta direta do Senhor Jesus, escrita por João, mandado para a igreja, recomendando o comportamento. Mas elas não deram ouvido. Então, Paulo escrevendo aos coríntios, ele quer que os coríntios, eles não eram corintianos, mas eram de Coríntios, deem ouvido à palavra de Deus e mude o seu comportamento na igreja, ou seja, de um para com os outros, e no templo, o local onde eles reuniam. A quinta lição que nós podemos tirar aqui, aliás, a quarta lição, Paulo ensina sobre a liderança espiritual da igreja. Ele fala de quem tem a autoridade de Deus e do Espírito Santo para liderar
E qual a consideração que a igreja, liderada por este líder, nomeado por Deus, qualificado e treinado, autorizado por Deus, deve ter de consideração da igreja? A consideração que a pessoa cristã deve ter pelo líder espiritual. As qualidades, responsabilidades e direitos do líder. Ele mostra como o líder deve se comportar e quais as qualidades que ele deve demonstrar. A quinta lição, Paulo reprova o partidarismo na igreja. Política de grupos que divide a igreja é muito perigo para a igreja. Sempre traz alguma inimizade. E o Senhor Jesus morreu para nos unir em amor. E se há inimizade, já quebrou o amor, já quebrou a união, já não há mais comunhão. Então Jesus Cristo não é mais o centro, mas o interesse tomou este lugar. É o partidarismo. É livre a cada cristão pertencer a qualquer partido. E é também livre para cada militante manifestar a sua crença no partido e os seus ideais. Mas isto se faz lá fora, não é dentro da igreja para perturbar a igreja, porque isso traz confusão para a igreja. Quem está ensinando é o apóstolo Paulo, apenas estou lembrando o que está lá. Então, Paulo mostra que Jesus Cristo é o centro e todo pensamento e sentimento devem convergir para ele. Na igreja e no templo, isto é necessário. Isto é fundamental. A sexta lição, a igreja é orientada pelo Espírito Santo, que distribui os dons espirituais para a capacitação dos membros da igreja para fortalecer e edificar cada um. E a igreja, para com o exercício da fé, na prática do amor, realizar a obra de Deus como igreja. Olha bem esta vontade do apóstolo, esse esforço dele em demonstrar. O Espírito Santo, primeiro, distribui na igreja. 2, para os membros da igreja, para capacitar cada membro, fortalecendo a igreja, para no exercício da fé e na prática do amor, realizar a obra que é de Deus. Esta é a missão da igreja. Quando se usa a igreja para outra qualquer missão, ela está fora de propósito. A missão da igreja é realizar o trabalho de Deus. Esse trabalho só é possível capacitado pelo Espírito Santo. A capacitação vem a cada membro da igreja. Nenhum outro registro dá conta de que o Espírito Santo distribui fora da igreja dons espirituais, qualidades de Deus para o ser humano. Porque dom espiritual é qualidade de Deus para o homem. Então o homem se qualifica com o poder de Deus para realizar a obra de Deus. Isto é feito dentro da igreja para capacitar a igreja para realizar esta obra de Deus. Se você quer ser capacitado com dons espirituais, esteja firme na sua igreja para aí receber o dom do Espírito para trabalhar na obra do Senhor. Então, isto merece o nosso cuidado, a nossa atenção, a nossa observação, a nossa aprendizagem. É fundamental para a igreja que os seus membros entendam isto. O amor divino é o dom maior, ao qual subordina todos os outros dons. Isso você dificilmente vai encontrar explícito na palavra de Paulo. Mas, de outra forma, ele dá uma explicação muito profunda e clara, quando ele diz assim: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu doasse todos os meus bens em favor dos pobres, para ser repartido com os pobres, ainda que eu alcançasse conhecimento tão profundo, que eu chegasse a falar todas as línguas e a língua dos anjos, sem o amor, tudo isto seria nada, zero. Então ele mostra que todo dom espiritual está submetido ao amor.
debaixo do amor. Qualquer dom espiritual deve ser exercido dentro do amor, com o amor, porque o amor é o dom maior de Deus. Até porque a declaração mais bonita que nós temos na Bíblia é que Deus é amor. Quem fez essa declaração foi Jesus Cristo, porque Deus é amor. Então, vamos aprender isto. Se você tem falta de amor, você tem falta de dons espirituais. Então, a primeira coisa que você precisa é a sabedoria. E outro apóstolo, noutra carta que nós estudaremos depois, diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e jamais faz menção pelo fato de ter dado. Ou seja, jamais vai te cobrar, porque Ele te deu sabedoria. Ele dá liberalmente a todos. Se você tem falta de sabedoria, então clame a Deus que Ele te dá. E com a sabedoria, você vai descobrir o primeiro dom, que é o dom do amor. E com esse dom, amando, você vai descobrir os demais dons. E você vai ver qual é o dom mais adequado com a sua estrutura física, psicológica, emocional e espiritual. Porque os dons são repartidos na igreja de acordo e com a autoridade do Espírito Santo. Eu jamais vou ter o dom que eu quero, que eu peço, que eu insisto. Eu posso buscar. O apóstolo Paulo diz assim: buscai os melhores dons. Mas ele não fala quais são os melhores dons, porque todos são melhores dons. Mas ele diz: buscai os melhores dons. E o Espírito Santo, com a sabedoria, que é Deus, Ele vai me dar qual o dom melhor para mim, para que eu exerça esta função de Deus como ser humano, como instrumento, instrumentalizado pelo Espírito Santo, com a capacidade de Deus, que é o dom divino em mim. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa profundamente importante, que deve nos dar significado de vida. Você buscando o dom espiritual e o Espírito Santo te doando o dom espiritual, capacitando você para exercer uma função divina na humanidade. O amor é a essência de Deus. Sem amor, toda realização é sem valor. Ele identifica os filhos de Deus. É o amor que identifica os filhos de Deus. Porque aquele que não é filho de Deus, é apenas uma criatura de Deus, que ainda não assumiu Deus como Pai, o Senhor Jesus como Salvador, ele é uma criatura de Deus. E tem um ditado popular muito errado por aí que diz assim: todos são filhos de Deus. Tenha calma, porque Deus criou. Mas João registra a declaração de Jesus Cristo, que no capítulo 1, ele diz assim: ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberem, estes serão tornados, feitos filhos de Deus. Logo, aqueles que não recebeu, não há como serem tornados filhos de Deus. Fica claro aí na palavra de João, descrevendo Jesus Cristo. Paulo ensina que a vida cristã é fundamentada no amor, na fé e na esperança. Nesta carta, você vai ver, capítulo 13, você vai ver, capítulo 12 também, Paulo dizendo os dons importantes, a seleção de dons e a classificação. Ele faz classificação, ele diz: o dom tal é mais importante do que o dom tal. Ele faz isto. Então há classificação, sim. Todos eles são importantes, mas há classificação. E por isso o apóstolo diz assim: buscai os principais dons. Então, resta você saber quais são e buscar. O apóstolo Paulo diz que, ao final, vai restar, neste mundo perdido, 3 coisas: o amor, a fé e a esperança. E ele declara que dos 3, mais importante é o amor. Porque em dado momento, às vezes, nós perdemos a fé. Em dado momento, nós perdemos a esperança. Mas é preciso manter o amor, porque o amor renova a esperança, porque o amor fortalece a fé. Então,
temos aí excelentes lições para aprendermos nesta carta aos Coríntios. Paulo ensina que a vida cristã é fundamentada no amor, na fé e na esperança, e nós precisamos aprender isto. Todo o agir da igreja e na igreja deve acontecer com decência e ordem, com amor, decência e ordem. O que seria decência? E o que seria indecência? Decente, tudo aquilo que a nossa cabeça percebe que é perfeito e justo. Isto é decente. Aquilo que não é perfeito e nem é justo, isto é indecente. Então, como deve acontecer a vida cristã dentro da igreja? Com decência e ordem. E noutra carta, o apóstolo Paulo: não se deve usar gritarias na igreja, porque gritaria já é um descontrole emocional, já é um descontrole psicológico, já denota alguma injustiça, alguma coisa ruim acontecendo. Então começa a gritaria. O apóstolo Paulo está recomendando que o templo é lugar de calma, serenidade, tranquilidade, para o enlevo espiritual, para uma adoração perfeita a Deus. Cânticos, hinos e salmos. Hoje nós temos todo tipo de ritmo dentro da igreja. Ou salada musical. Fica difícil. Eu não quero aqui criticar ninguém, mas eu quero chamar a atenção de todos para esta realidade da carta aos Coríntios. Decência e ordem. Nada contra a pessoa movimentar o corpo dentro do templo em perfeito culto de louvor a Deus. Mas há certos movimentos que são indecentes e a pessoa nem percebe e fica achando que é tudo muito certo e tudo muito bom. Meu querido, minha querida, olha para a carta do apóstolo Paulo e aprenda como é que nós devemos comportar na igreja. É diferente de mundo, mundo é mundo. O templo é templo, a igreja é outra coisa. É diferente, precisa ser diferente, nunca pode ser a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, Jesus Cristo não teria vindo, não teria morrido, sacrificado, ressuscitado, para tirar do mundo e trazer para o reino dele, para o domínio dele, para a igreja dele. Não teria feito isto. Se ele fez, então há que se fazer separação. Mundo é mundo, igreja é igreja. Mundo, templo. Mundo, igreja. Lá o comportamento é de acordo com o homem, mas aqui na igreja é de acordo com Deus. Isto precisa ser lembrado. E aproveita que eu estou calmo. Paulo ensina que a vida cristã é fundamentada no amor, e nós precisamos aprender isto. Paulo ensina sobre a ressurreição dos mortos, com corpos espirituais, e a transformação dos vivos, com corpos transformados. Eita, que isso aí já deu muita água na barba. Já foi muita confusão, e muita gente não querendo entender. O povo da época de Paulo já dava muito trabalho com isso, e hoje muito mais ainda. Ressuscitar, há muito pouca fé sobre isto. Ressuscitar com o corpo que tinha, corpo espiritual, corpo material. Aí nós conhecemos aquele parente nosso que é tão gordinho, que se cair numa ladeira não tem lado de rolar porque é redondo. Também nós conhecemos aquele que é um fiapinho, que quando você olha de frente parece que está de lado, olha de lado parece que já foi embora. São pessoas tão diferentes, a gente fica pensando, como será lá no céu essa turma assim tão diferente? O apóstolo Paulo diz assim: o trigo que se planta não é o que se nasce, nem o que cresce, e nem é o que amadurece. Então existem fases. Uma coisa é plantada, outra coisa é nascida, outra coisa é crescida. Então ele mostra que nós morremos num corpo corruptível, que é deteriorado, que é acabado, mas ressuscitaremos a exemplo de Cristo, que é a primícia, que é a primeira ressurreição, com corpos espirituais. Nós vamos renascer na ressurreição com corpos espirituais. E aqueles que estão vivos, o apóstolo ensina nessa carta, vamos ter os nossos corpos transformados
assim, no estalar de dedos, ele diz num piscar de olhos. É coisa muito rápida. Deus vai transformar os nossos corpos em corpos espirituais. Os corpos espirituais são alimentados por amor, a grande energia de Deus. Não precisa arroz, feijão, batata, pepino, mandioca, nada disso. Isso é para o nosso corpo material. Nós vamos ter um corpo espiritual que alimentamos do próprio Deus. E aí alguém fica pensando, mas como pode ser isto? E eu digo, como eu digo para alguns alunos meus, isso eu estou dizendo assim para uns alunos meus. Você ainda não entendeu isto, animal? Deus é todo poder. Ele faz isso no estalar de dedos. Nossa cabecinha miúda está muito longe de entender o poder e a graça de Deus. Simplesmente olha para a palavra e aceita. Sossega a tua alma, sossega o teu espírito. Ele disse que vai fazer e vai fazer. Não adianta espernear. Aceita e pronto. Que nós vamos ter ressurreição? Vamos, porque o Senhor Jesus garantiu. Que nós vamos ter corpos celestiais? Vamos, porque o Senhor Jesus experimentou isso, mostrou isto e vai nos dar isso. Ele prometeu, nós vamos ter. Paulo ensina sobre a ressurreição dos mortos e nós precisamos aprender sobre isso. Os mortos ressuscitarão com corpos espirituais e os vivos receberão uma transformação em corpos espirituais também. Paulo confronta a cultura judaica com a doutrina de Jesus no primeiro concílio na igreja primitiva. Paulo mostra que a cultura judaica quer continuar a vida cristã de acordo com os costumes judaicos. Isto é impossível. Aqui, Paulo poderia ter alegado, porque é uma das melhores lições do Senhor Jesus, quando ele disse assim: nunca coloque remendo de pano novo em roupa velha, porque o pano novo é mais forte e então vai romper a roupa velha e o buraco ficará maior. Isso foi ensinado por Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, deixa essa cultura judaica de lado, ela está vencida como cultura. Olha para a graça, porque a lei governou até João Batista. Mas agora nós temos a graça de Deus que está nos cobrindo. Não devemos quebrar a lei, porque quebrar a lei é um pecado. Mas não estamos submetidos à lei para ganhar a salvação. A salvação já nos é dada pelo sacrifício de Cristo. Então Paulo faz uma confrontação bonita, profunda e certeira sobre a cultura judaica e a cultura cristã oferecida por Jesus Cristo e pela igreja, pelos apóstolos. Paulo ensina então sobre a ressurreição e Paulo confronta a cultura judaica com a doutrina da igreja lá no concílio da igreja primitiva em Jerusalém. Primeiro concílio. A igreja do Senhor Jesus tem o dever de ser solidária com os necessitados. Tem. O Senhor Jesus fez isto, ensinou os discípulos, os apóstolos a fazerem isto, e a igreja primitiva fazia isto, e a nossa igreja hoje precisa ter a sensibilidade de olhar para o necessitado, pegar do que tem, repartir com quem não tem. Isto é atividade eclesiástica. Isto é demonstração de amor e fé. Isto é a prática do amor. Repartir com o que não tem, aquilo que tem. Não é dar a sobra, porque ninguém precisa viver de resto. Mas ter a alegria de repartir. Além de sobra, repartir do que tem. Tem gente que está tão entusiasmado com isso, que chega a fazer errado no outro extremo. Está dando o que tem. Animalzinho. Quem dá o que tem, fica sem. Não foi isso que Jesus ensinou. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando para repartir. Dar do que tem a quem não tem. Não é dar o que você tem, mas dar do que tem. Ok? Então, vamos lá. Paulo confronta. Paulo mostra o dever da igreja. A prática da solidariedade é um exercício de fé, materializando o amor. Porque amor é um sentimento. Ele precisa ser materializado para provar a sua existência. Numa outra carta de um outro apóstolo, nós vamos ouvir este apóstolo ensinando: a fé sem obra é morta. Não existe. É preciso que o amor seja materializado para que a nossa fé seja conhecida
materializar. Isto é na prática da repartição. Paulo se lembra dos fiéis e ora por eles nominalmente, coisa muito importante na carta. Então nós precisamos lembrar das pessoas nominalmente diante de Deus e também das autoridades, principalmente os mais necessitados. Entre elas, a presidente Dilma. Também os ministros. Se nós orássemos mais, não caía tanto ministro. Eles agiriam bem melhor. Às vezes a gente culpa eles, mas nós temos também uma parte de culpa. Estamos esquecendo deles diante de Deus. Vamos entregá-los na mão de Deus e deixar Deus segurá-los. Eles vão se dar bem se eles obedecerem a Deus. Paulo manifesta o seu amor pela igreja e ora pelos seus membros. Ora pelos seus membros. É nosso dever orar pelas igrejas, seus membros, pedindo a Deus bênçãos específicas para esses nossos amigos, irmãos, companheiros. Sim, meus irmãos, sim, minhas queridas, meus queridos, Paulo apresenta Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, autor e consumador da nossa salvação, o dono da igreja, o sustentador. Nós precisamos aprender isto na carta de Coríntios. Todos os membros da igreja devem ser unidos em torno de Jesus Cristo, aprendendo dele e servindo a ele. E a nossa oração final, porque o relógio já está apontando ali e nós precisamos encerrar, porque o meu colega já está me olhando ali dizendo, eu já vou trocar o som. Então, meus queridos, olhando para o céu, olhando para Deus, clamamos a Ele, que Ele nos abençoe e nos ajude a entender a mensagem dEle, concordar e fazer a sua vontade, conforme lemos e aprendemos nessa carta de Paulo aos Coríntios. Ele cuide de nós e nos conduza e nos dê um dia de vitória, uma semana de sucesso, um ano abençoado, uma vida agradável a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até próxima semana. Deus abençoe vocês. Um abraço. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo.